Comunidade Ativa, com Roger Inácio. Alô, amigos da TRTV, eu sou o Roger Inácio e a partir de agora nós estamos chegando até você com mais uma edição do programa Comunidade Ativa. Aqui no Comunidade Ativa é a vez e a voz da nossa população. Aqui nós tratamos dos assuntos inerentes à nossa cidade e à nossa população com respeito e muita responsabilidade. A partir de agora, com vocês, aqui o Comunidade Ativa. E quero também lembrar a você que o nosso site, a nossa plataforma para você acompanhar a nossa programação 24 horas por dia é www.trtv.com.br. O Comunidade Ativa, a partir desta edição, começa uma série especial de trabalho referente às eleições 2024. E o primeiro candidato que participa aqui do programa Comunidade Ativa da Tribuna Regional é o candidato a vereador Fábio Camargo. Fábio Camargo, seja muito bem-vindo ao programa Comunidade Ativa. Roger, obrigado primeiro pelo convite. É muito bom saber que estou abrindo essa rodada de entrevista. É muito bom estar aqui e trazer nesse espaço seu essa oportunidade de a gente estar falando das propostas e você abrir para as pessoas escutarem, porque não tem espaço para vereadores estar vindo trazer as suas propostas, os seus pensamentos e o que nós pensamos para as pessoas e que nós prevemos para o futuro da nossa cidade de Londrina. Pois bem, ô Fábio, vamos começar aqui o nosso debate, a nossa conversa de forma tranquila, respeitosa, como sempre, já lembrando a todos, que às vezes a gente brinca aqui, Fábio, com os nossos candidatos, né? A gente brinca aqui com o pessoal, fala, gente, se vocês tiverem coragem de sentar aqui, eu tenho coragem de perguntar, né? Então às vezes o pessoal fica meio cabreiro. Não, aqui todos serão tratados com muito respeito, com muita responsabilidade, porque as pessoas que estarão passando por aqui serão aí os novos administradores da nossa cidade. Então todas as pessoas merecem respeito, ainda mais as pessoas que terão essa responsabilidade em administrar a nossa cidade. Então vamos começar aqui, Fábio, com a primeira pergunta para você, no sentido de que conhecer um pouco mais da pessoa do Fábio, né? Nós temos aí, você é filho de uma pessoa muito conhecida na cidade, que é o nosso Camargo, né? O apresentador e empresário Carlos Camargo, né? Então, já esclarecendo aqui, eu ia fazer uma pegadinha com o pessoal, mas não tem jeito, porque todo mundo que conhece o Camargo também conhece o Fábio, né? Não dá para falar que não sou filho do Carlos Camargo, é uma figura icônica aí na nossa cidade, são 38 anos de vida pública, tenho 33 anos, sou cristão, sou casado, sou empresário aqui na nossa cidade, sou advogado, sou especialista em Direito do Estado com foco em administração pública, já trabalhei na Prefeitura de Londrina, na Câmara de Vereadores. Eu acredito que para você representar a nossa cidade, estar como vereador da nossa cidade, você precisa saber o que você vai fazer lá dentro. Não adianta cair de paraquedas, porque em 4 anos passa num estralar de dedos e você não consegue aprender o que é ser vereador para Londrina. Eu, desde pequeno, precisei estar acompanhando meu pai, estar trabalhando com meu pai. Porque ele sempre trabalhou de muito cedo, às 4h30 da manhã ele já estava saindo de casa para fazer a programação na Rádio Paiquerê, e ele não tinha onde deixar a gente. Então a gente saía de casa com ele, ia para a escola, saía da escola, já ele passava, pegava a gente, e eu acompanhei ele sempre, tanto nas vilas, conhecendo toda a estrutura da parte, indo para os programas, estando na ponta dos bairros, vendo a delegacia à noite, sabendo da estrutura das delegacias como era, como estavam a necessidade das polícias, como estava a necessidade de bombeiro há anos atrás, como está hoje a necessidade dos bombeiros. Continuo trabalhando com ele, fazendo essa busca, continuo caminhando com ele por onde ele passa, para os bairros da nossa cidade, como estão, como que Londrina cresceu, como que Londrina mudou, quais são as necessidades dos bairros. Tudo isso ainda eu continuo fazendo. Nós criamos a C2 juntos. Eu que fiquei na frente dessa administração da C2 durante 6, 7 anos, está indo para 7 anos de C2. Então toda essa foi uma experiência criada durante esse ano para estar hoje aqui onde estou, colocando meu nome à disposição como vereador de Londrina, sabendo que é necessário para a nossa cidade, tendo essa vivência do que Londrina tem de necessidade. Fábio, você conhece toda a nossa cidade, todos os problemas da nossa cidade? Não, nós temos que ser realistas, não ser sincero. Eu não conheço todos os problemas da nossa cidade. Por isso que eu acredito muito que um vereador precisa ter essa sensibilidade
de crer que as pessoas fazem parte do seu mandato. Você tem que ter esse relacionamento, você tem que estar no bairro, você tem que ter essa vivência do seu gabinete, estar muito próximo das pessoas, da população, para você poder ter as demandas, para você cobrar do prefeito quais são as demandas dos bairros, para você estar ali perto, você brigar e trazer essas demandas para o prefeito. Ok. Ô, Fábio, em que momento surgiu aí essa ideia e essa vontade sua de ingressar na política? Foi pela experiência que você já teve ali dentro, trabalhando na prefeitura? Em que momento da tua vida deu esse estalo de você falar, não, eu quero fazer isso, eu pretendo trabalhar pela minha cidade, trabalhar pela minha população? Em que momento isso aconteceu? Roger, na verdade, foi bem antes disso. Como eu já estava sempre ali com o pai, fazendo essas entrevistas, indo para a rua com ele, vivenciando alguns problemas, eu sempre fiquei por trás de algumas resoluções de problemas dele. Ele sempre foi muito corrido, sempre atrás de matéria, sempre resolvendo algumas coisas. Tinha muito essa interligação da TV com o poder público. Como ele não tinha muito tempo, quem fazia essa interligação sempre fui eu que fiz. Sempre eu que ligava para as pessoas, sempre que eu tive... A partir de um momento que eu precisava decidir o que o Fábio vai fazer de faculdade. Como eu vi essa necessidade das pessoas serem amparadas, eu sempre gostei muito de estar perto das pessoas e fui fazer direito. Já vendo essa necessidade das pessoas que procuravam ele para resolver esses tipos de problemas. Eu fui, fiz o direito e fui cada vez mais me aproximando do poder público. A partir do momento que eu me formei, eu já comecei a percorrer esse caminho de ficar mais perto ainda do poder público e fui falando para ele cada vez mais, eu quero estar me preparando para isso. Então foi onde que eu fui atrás de trabalhar com o vereador, foi onde que eu fui atrás de trabalhar na prefeitura. Você tem que estar preparado. Não adianta eu cair lá de paraquedas agora e falar assim, tá, o que eu vou fazer? Qual lei que eu posso fazer? Como que eu posso cobrar um prefeito? Eu posso fazer esse projeto aqui que vai criar ônus para a prefeitura? Não adianta cair lá de paraquedas, né? Do nada, principalmente hoje em dia, né? Até, então vamos entrar um pouco aqui nessa questão dos candidatos, né? Do político em si, até porque a visão que eu trago de lá de fora, eu como cidadão e uma pessoa que pesquisa, que conversa, né? Com a população, a gente conversa como teu pai fazia. Como você acabou de nos contar que o teu pai fazia, de conversar com as pessoas, de entender os problemas delas, de saber o que elas pensam. Eu, como cidadão e como comunicador, também tenho essa visão de conversar e ter essa interação com as pessoas, ô Fábio. O político hoje em dia, tá? Isso é a visão de algumas pessoas, e não são poucas as pessoas, que têm essa visão hoje em dia do político, tá? O político hoje, na grande maioria dos casos, não são todos, mas uma grande maioria na visão da população, se eu pegar o microfone e a minha câmera hoje, amanhã, e for para a rua e fizer essa enquete, é essa resposta que eu vou ter para trazer aqui no programa. De que o político não anda tão bem quisto hoje em dia. Tá? Essa visão é errônea? Qual que é o seu pensamento a respeito disso? Não, eu tenho, na grande maioria, vamos colocar aí seus 98%, eu digo. O que eu tenho caminhado e andado com as pessoas, eu tenho visto isso. As abordagens que eu tenho feito, as pessoas falam, não, você está vindo pedir voto. Aí eu começo a conversar com a pessoa. Porque o que acontece muito é o seguinte, a pessoa vem pedir o voto e ela começa prometendo muita coisa. A 96, 97% das coisas que elas prometem, elas não podem cumprir. Promete vaga em creche, ela promete trazer UPA, ela promete trazer hospital, ela promete colocar médico. Tudo isso o vereador não pode fazer. O vereador, ela tem a principal coisa que o vereador faz é fiscalização. Isso é a principal coisa que ele vai fazer. É fiscalizar o que o prefeito está sendo feito, é fiscalizar se as secretarias estão executando o que elas precisam fazer. Isso é a principal função do vereador. E depois o vereador pode criar lei, criar projetos de lei. Então assim, as pessoas prometem, depois elas não conseguem cumprir, e o que acarreta com a população? Um desânimo, um desgosto, que ela vai chegar lá naquela pessoa, vai cobrar o que ela prometeu e ele não consegue fazer, que não é função dele. Daí hoje você chega para pedir voto para pessoas, elas estão desacreditadas da classe política. É só promessas, e falsas promessas. Infelizmente, né, Fábio? Infelizmente não é só desacreditadas. Tem pessoas que, não sei se você já encontrou
na rua, nas suas caminhadas por aí, as pessoas têm assim até uma certa agressividade na forma de falar, de tratar, porque talvez você como candidato não, tá? Você como candidato, de repente eles vão ali fazer aquela política da boa vizinhança, mas como eu falei, se a gente pegar a nossa câmera e sair para a rua amanhã e falar para a pessoa, falar à vontade do que ela pensa, de repente é nisso que a gente vai cair, né? É nessa situação e casos até das pessoas se irritarem, de eu falar de política, de eu tratar sobre política, falar, não quero saber disso, não, político para mim, né? Então... Teve casos de pessoas falarem isso mesmo, não, mas eu não quero falar, você está pedindo voto, você só vem aqui quando pedir voto. Isso aconteceu na feira, e aconteceu perto de uma barraca de uma pessoa que eu sempre estou comprando fruta ali nela, que eu sempre vou em algumas feiras mais específicas, que eu sempre estou ali, eu sempre passo, eu sempre compro delas. Ela falou assim, não, a senhora está enganado. E a pessoa estava comprando naquela específica que eu vou. Ela pegou, a senhora está enganada? Ele sempre compra fruta aqui. Daí ela parou, ficou olhando. A Maria não vem aqui de 4 anos? Aliás, ela nunca tinha visto, Fábio. Não, ela nunca tinha me visto. Ela falou, não. Pode não ter percebido. Né? Pode não ter percebido você que eu tava lá. Ela fala assim, não, ele é meu cliente fiel. Se qualquer um que for falar qualquer coisa dele aqui, eu não vou deixar, porque ele sempre tá aqui, ele sempre tá comprando comigo. Ela parou, olhou, falou, não pode falar a sua proposta, qual que é a sua promessa? Eu falei, não, a senhora me desculpa, a única promessa que eu tenho é que é o gabinete aberto. Se a senhora tiver alguma demanda para que a senhora precisar, a senhora vai levar. Se eu conseguir fazer essa demanda que a senhora tem, for uma demanda que eu não consiga fazer, a gente vai lutar para fazer. Não estou nem prometendo que vai dar certo. Eu vou lutar para tentar fazer essa demanda. Se não der, eu vou falar para a senhora por que não dá. A única promessa que eu tenho. Ela parou e ficou mirando. Essa é a sua promessa? Eu falei, mas você não tem projeto? Eu falei, tem. O projeto não depende de mim. Isso é projeto. O projeto depende de 18 mais pessoas. Se vai dar certo o projeto ou não, são 18 pessoas que tem que aprovar além de mim. Aí depois ainda o prefeito tem que sancionar. Então isso aí não é promessa. Eu vou apresentar um projeto que talvez possa melhorar a Londrina se as outras pessoas também aprovarem ele. Ela ficou me olhando, até que o seu Sandinho que eu vou levar para casa. Ela falou, vou entrar no seu Instagram para ver quais são os seus projetos. Então as pessoas estão muito armadas contra um político. Que é só promessa. Eu acredito que promessa, se você vai fazer, você tem que cumprir. É isso, né? Então, com relação à visão, né, dos políticos, infelizmente, e as pessoas não deixam de ter razão, infelizmente a gente é obrigado a entender que as pessoas lá fora estão cobertas de razão. Agora, tem muitas situações também que eu quero deixar bem claro para você que me acompanha, que talvez essa falta de informação você precisa ir buscar. É como o Fábio acabou de dizer aqui. Nós, como cidadãos, nós precisamos nos interessar um pouco mais na política para conhecer, pelo menos, cada candidato, né? Nós temos candidatos aí para todo gosto, né? Então, nós como cidadãos, e isso é uma das orientações que o nosso programa vai dar até as eleições, é no sentido de abrir a visão da população para que eles tenham a possibilidade de conhecer um pouco mais de cada candidato e ver ali, e separar ali, de repente, vamos usar uma frase muito usada, separar ali o joio do trigo, para que você possa aí, de repente, votar em um bom candidato. Ter na mente que todos são ruins, de repente você deixa de votar naquele candidato que é bom, achando que todos são iguais, e na verdade não é esta a realidade, ok? Mas e dando sequência então aqui ao nosso programa, Fábio, vamos falar agora de um pouco das categorias de políticos, ainda dentro desse assunto, né? Vamos. Eu vou falar para você e quero ver se você, de repente, tem a mesma visão que eu tenho nesse sentido. Vamos falar do político de rede social. Certo. Tá? Vou te explicar o porquê disso, da questão aí do político de rede social. O que é o político de rede social na minha visão? O político de rede social, na eleição de 2018, se eu não estou enganado, houve ali uma facilidade muito grande de se eleger neste boom das redes sociais, né? Mas parece-me que agora a coisa mudou, né, Fábio? As pessoas parecem que estão abrindo os olhos um pouco mais para isso, e depois eu vou citar alguns exemplos aqui
de político de rede social. Você, caminhando por aí, você percebeu que a população está com um pouco mais atenta a essa situação com relação àquele candidato que só gosta de fazer barulho em rede social, gravar videozinho, aquele que gosta de fazer barulho? Você acha que a população está abrindo os olhos para isso? Eu acredito que são duas situações que vão mudar um pouco. Tem a situação do que o cara que só faz vídeo do que ele está fazendo. Isso vai dar muito resultado para ele. Se ele tá só postando vídeo, mas ele tá postando aquele vídeo. Tem o buraco do que tava lá, ele foi lá, ele lutou para aquele buraco, os caras foram lá resolver, ele tá fazendo um vídeo, ele tá metendo um pau naquele vídeo na rede social dele e fazendo aquele escândalo na rede social dele. Aí ele vai conseguir um resultado excelente por causa daquilo lá, daquela luta que ele teve. Agora aquele cara que só tá pegando e jogando só o vídeo, solto pelo ar, de problema, e é só o vídeo e não tem um vídeo da briga da solução, acho que isso não vai dar tanto resultado para ele. Acho que isso vai ser só o circo. Só o barulho mesmo. Só o circo, Só o barulho. Para mim vai ser só o circo, eu não sei o que você vê. Vamos lá então, deixa eu detalhar isso aí que nós estamos falando então, que é a visão, né? A visão que eu tenho dessa coisa aí. Tem vereadores, inclusive já eleitos, que aparecem. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou falar de uma história de um punhado de lixo num determinado lugar aqui, que já teve vereador que foi lá e entrevistou o lixo umas 4, 5 vezes já. Tá? Aí fica a pergunta. Você entendeu a minha colocação nesse sentido, né, Fábio? Sim, sim. Para esclarecer para você entender, o pessoal que nos acompanha, de forma bem sucinta e bem clara, né? Do que o Roger Inácio está falando, do que nós estamos tratando aqui. Então, vários candidatos já foram lá e entrevistaram, inclusive vereadores da última legislatura. Entrevistaram o lixo lá várias vezes. Vou fazer só uma perguntinha aqui, tá, Fábio? Vou pedir a sua licença e vou fazer só uma perguntinha. Os senhores tiveram 4 anos para resolver a questão desse lixo. Não deu tempo, pessoal? Fica a pergunta. A pergunta que eu estou fazendo e que o cidadão vai fazer. Pois não, um pouco além? Opa, pois não. Então, tem uma rua que daí eu vou falar assim, que todo mundo gosta dos 5 conjuntos agora, amo os 5 conjuntos agora. Agora você pode ir em qualquer lugar dos 5 conjuntos, que eu acho que é amado agora, né, Will? Eles lembram agora que existem 5 conjuntos? Acho que lembra, né? Então, né, qual que seria o motivo, né, Fábio? Será que eles lembram agora existem 5 conjuntos? Com certeza, porque eu moro lá e eu vejo carreata, de tempo em tempo tem uma carreata lá, né? Por que tem uma rua lá nos 5 conjuntos? Os caras começaram a fazer uma obra em novembro, uma obra não, um recap em novembro. E até agosto, eles não conseguiram terminar. Por que eu, que não sou vereador, eu tive que ir lá com meu pai, fazer matéria, fazer videozinho, e eu tive que bater na porta do secretário de obras e conversar com o secretário de obras, porque não teve nenhum que teve coragem de ir lá conversar com o cara. Ninguém tem acesso ao secretário de obras? Não tem? É uma pergunta, né, que fica aí para quem já está vereador, né? Vários dos senhores vão passar por aqui. Quer dizer, não sei se terão coragem, né, Fábio? Para ter esse bate-papo bacana que a gente tem aqui, porque, na verdade, eu quero esclarecer o seguinte: todos serão tratados com o mesmo respeito que eu estou tratando aqui o Fábio, né? O Fábio Camargo, que é candidato a vereador, todos serão tratados com o mesmo respeito. Agora, vou deixar bem claro também que eu não vou deixar de fazer as perguntas que as pessoas me fazem na rua. Eu não vou deixar de fazer aqui aquela crítica, aquele comentário, aquela pergunta que vai de encontro à necessidade da população e que muita gente aí que está vereador hoje em dia, que está prefeito, não está nem aí para a situação. Então, se os senhores tiverem a coragem de sentar aqui, eu terei toda a coragem e respeito de perguntar, como estou fazendo aqui para o Fábio Camargo agora. Pois bem, Fábio, nós falamos há pouco relacionado ao pessoal das pautas dos vereadores, o que o vereador pode, não pode fazer e tudo mais. Para simplificar a minha pergunta, vamos falar sobre a questão das pautas dos vereadores. Nós temos aqui, Fábio, vereadores em determinadas áreas, focado em determinadas áreas. Nós temos aqui o pessoal, vou pegar como exemplo aqui, que me irrita bastante, irrita o povo também, e você que é vereador, você que é candidato, que usa essa bandeira, fica esperto.
tá? Você tem todo o direito de fazer, eu acho bacana, eu acho que é legal e é necessário, não está errado, tá? Não está errado. Porém, a pergunta é a seguinte, vou fazer diretamente para os vereadores da causa animal. Eu quero que vocês venham até aqui e mostrem demais projetos que vocês fizeram nessa legislatura que está terminando. Tá? Eu abro o espaço aqui porque a visão minha pode estar errada, que os senhores e as senhoras focaram só naquela pauta. A causa animal precisa de ajuda? Perfeito, eu acho bacana. Fábio, uma pauta específica só, de forma assim, bem prática, vamos falar de forma bem prática. Uma pauta somente, é correto um vereador agir dessa forma? É para isso que um vereador é pago numa Câmara Municipal, para atuar somente naquela função daquela pauta dele, ou ele tem outras obrigações? Como é que funciona isso? Meu ponto de vista é bem tranquilo sobre isso. Eu queria saber só se Londrina vive só com saúde. Não, né? Vive só com segurança pública? Não. Vive só com lixo? Não. Saneamento básico? É um conjunto, né? Eu acho que nós estamos lá para cuidar de uma cidade. Não é apenas para cuidar de uma parte só de uma cidade. Ah, Fábio, são 19 vereadores. Somos 19 vereadores que vamos estar lá dentro. Vamos estar como vereador, cuidando da nossa cidade. Mas nós temos que cuidar de toda uma cidade. Você também não pode falar, Fábio, a pessoa X foi eleita por causa do Bandeirantes. A pessoa X foi eleita por causa da Zona Norte. É lógico que se você foi eleito exatamente por causa de uma região só, a sua preferência de cuidar vai ser da região que você foi eleito. Até para honrar, né, os votos que ele recebeu. Você teve. Só você também não pode deixar de ter pautas da cidade, que não é uma coisa só. Se você tem projetos que vai beneficiar outros lugares, você não pode deixar de votar esses projetos. Você não vai poder deixar de unir forças com outros vereadores de outras regiões, porque não vai beneficiar só a região que você foi eleito. Você tem que olhar uma cidade como um todo. Você tem que brigar pela cidade como um todo. Você tem que fazer a sua cidade ir bem. Para todo mundo eu falo. Se Londrina vai bem, o Fábio vai bem, Roger vai bem, William vai bem, Heloíse vai bem, o prefeito está indo bem, as empresas estão indo bem. Se a empresa vai bem, tem dinheiro. Se tem dinheiro, toda a nossa população vai bem. Então nós temos que parar de pensar uma Londrina fragmentada. Temos que pensar uma Londrina como um todo, para fazer essa roda girar junto, em conjunto. Esse é o meu pensamento. Ok, né? Bom, enfim, este assunto das pautas, e tem uma outra pauta que me chama bastante atenção também, Fábio, que é a pauta de costumes. Já já nós vamos falar isso. Eu vou pedir licença a você, só para a gente ir um intervalinho, e eu volto já já com o seu Comunidade Ativa aqui na TRTV. Esta é a Tribuna Regional TV Web, a única e verdadeira TV Web de Londrina e região. Entretenimento, notícias e prestação de serviços. Tribuna Regional, criada para mostrar a nossa gente. Velocidade, facilidade de navegação, muito mais notícias e informações para você ficar atualizado dos acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. 24 horas por dia, direto da redação. Se você não viu ao vivo, siga no Tribuna Online e não perca nada. Tudo o que você procura rapidinho, sem perder tempo. Novo Tribuna Online. Mais conteúdo. Estamos de volta aqui na sua TRTV com o programa Comunidade Ativa, a vez e a voz da nossa comunidade. Eu quero lembrar a você, para você acompanhar a nossa programação 24 horas, você acessa o nosso site, que é www.trtv.com.br www.trtv.com.br. O convidado hoje do Comunidade Ativa é o candidato a vereador do PL,
o Fábio Camargo, que está aqui batendo este papo hoje com a gente, né, Fábio? Isso Trazendo aí, né, informações importantes aí da sua candidatura, a sua experiência. Aliás, falando em experiência, a gente estava comentando há pouco aqui de uma visita que você fez numa escola. Eu queria que você contasse, antes da gente retomar aí, contasse essa visita que você fez e o que aconteceu ali, o que você tem para contar. Nós fomos numa escola hoje, que é uma educação infantil, fazendo uma visita de pessoas que a gente conhece, já tem um pouco de intimidade, e ela contou que as crianças hoje estão com medo de encontrar e conversar com policiais, bombeiros, esse pessoal mais voltado à segurança e resgate. É uma questão que me chega a dar medo. Por quê? Porque quando acontece alguma coisa de necessidades mais rápidas, se a criança está com medo, aonde que ela vai se socorrer com o estranho? Acho que nós precisamos começar a colocar na cabeça dos pais que a polícia não é uma coisa ruim. Sim. O policial militar tem que ser o primeiro socorro de uma criança. Por quê? Acontece, se perde. Ela tem que correr para um policial militar. Ela tem que se sentir segura. Não vai procurar um estranho para se socorrer, né? Tem que se sentir segura. Acontece um acidente em casa, a mãe está passando mal e tem um bombeiro. Ela vai sentir medo de correr para um bombeiro e pedir ajuda? Não pode ter esse tipo de medo, gente. Vamos colocar um pouco mais na cabeça dos nossos pequenos, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, que a polícia militar não é ruim, não é um bicho-papão. Vamos parar de falar para eles, se você fizer alguma arte, eu vou ligar para a polícia. Isso é coisa que acabam colocando medo neles. Acaba traumatizando, né? Traumatizando as crianças. Hoje, a polícia militar em si está colocando um trabalho muito bonito dentro dessa polícia de proximidade. Quando encontra as crianças, que as crianças vêm até eles sempre tem ali um presente, ou uma bala, um doce, para atrair a criança para eles, para conversar um pouco com as crianças, para poder ter essa proximidade mesmo e tirar um pouco desse medo. Então, eu acho que é um ponto importante a gente comentar, da gente conversar, agradecer a Polícia Militar por todo esse bom trabalho que eles têm feito. Eu acho que isso é muito interessante a gente estar conversando, comentando e até trazendo mesmo para a população, porque isso não pode deixar de ser dito. Aliás, né, vocês já devem ter visto aí uma matéria que nós fizemos no próprio Comunidade há tempos atrás, da Polícia de Proximidade. Nós levamos vocês a conhecer todo esse trabalho aqui no Comunidade Ativa. Se você procurar aí no YouTube, você vai encontrar uma matéria muito bacana que o Roger Inácio fez aí com o 30º Batalhão, o Tenente Castro e todo o pessoal do 30º que nos deram esse suporte e mostraram, né, em loco como funciona esse trabalho da Polícia de Proximidade. Ô Fábio, já pegando o gancho aí, eu ia para outro assunto, mas a coisa ficou tão interessante que eu vou manter a mesma linha de pensamento aqui. Sim. Por que você acha que hoje em dia essa, não diria uma política, mas essa maneira de se colocar, por que se colocar medo nas crianças seria aí, de repente, uma maneira de doutrinar as crianças a não estarem próximas desse tipo de proteção? Qual que é a sua visão disso? Eu creio que assim, uma forma mais fácil dos pais de controlar um pouco as crianças, do meu ponto de vista. Porque as crianças hoje estão sendo criadas mais soltas, mais com tela, menos proximidade dos pais, porque eles precisam trabalhar. Muitas vezes eles não têm uma rede de apoio. Não tem ali uma mãe, um pai que está ali perto, porque eles também estão precisando trabalhar. Hoje as escolas não têm um contraturno que mantém as crianças ali dentro da escola. Então eles têm que ficar um período fora com algumas pessoas que talvez não sejam a melhor educação para a criança. Então a criança fica um pouco mais ali rebelde. Na hora que o pai chega, tem que ir lá lavar a roupa, limpar a casa, tem que fazer alguns cuidados com a criança. E a criança não tem essa atenção do pai, não tem essa atenção da mãe, para estar ali, para ter esse cuidado diferenciado. Então, eu acho que a gente falta uma estrutura toda pública para cuidar dessa criança. Não tem ali... Na minha época, quando eu era criança, quando eu conseguia ficar com a minha avó, na casa da minha avó, quando eu não estava com meu pai, eu tinha toda uma estrutura de esporte público. Minha avó mora no Jardim Maringá. Ali a gente tem um aterro. Eu fazia esporte ali. Ali eu tinha toda uma parte ali de vôlei de praia. Eu fazia vôlei de praia 3 vezes na semana pela Fundação de Esportes. E que ano foi isso, Fábio? Agora você tá me apertando sempre passado. Eu tinha 15 anos, 14 anos, eu tenho 33 hoje, foi 16 anos atrás. Não, eu sou um pouquinho mais antigo que você, Fábio.
Aí eu tô tocando nesse assunto pelo seguinte, você deve conhecer a René Descartes lá, né? Sim. Então, eu era morador da René Descartes. Aí. Só que no meu tempo, você é bem mais novo do que eu, mas no meu tempo aquilo ali era do outro lado, lá você não tinha nenhum prédio, você tinha chácaras e tal, era outro universo aquilo ali, né? Você então pegou quando você... quando era... Não tinha ainda nem feito o aterro ainda. Exatamente, era ainda o... Minha avó já morava ali já. Sua avó já morava ali? Já, É. quando eu lembro o comecinho ali, quando eles estavam começando a fazer Ayrton Senna. Eu tenho uma lembrança deles começando a fazer Ayrton Senna ali ainda. Sei. Minha avó tem casa ali. Meu pai morava. muito tempo. Ixi, meu avô foi um dos primeiros a construir casa ali. Ah, é? Então, Primeiro se casa bobear, eu até brinquei lá no lago lá com o Camargo, teu pai, Aí. e não lembro. Tá vendo como que é Faz isso? muito História de tempo, quando né? faz. Meu avô morador dali é um dos fundadores do Jardim Maringá, é o meu avô. Ah, Então que tem uma bacana. história ali de muito, muito, muito tempo. Então, depois da política, você volta aqui que nós vamos contar a história do Jardim Maringá. hein? Vamos contar Meu a história. padrinho também mora ali, o irmão da minha avó, eles são da mesma rua ali do Jardim Maringá também de muito tempo. Sei. Então acho que assim, essas crianças ficam muito tempo ociosas. Não tem uma estrutura de esporte também para eles. Na minha época, eu ia para jogos. Eu treinava ali neles com o pessoal dali, depois eu treinava a quadra pela FEL. Aham. Então eu jogava vôlei pela areia, pela FEL, e depois eu ia treinar a quadra. Existiam opções, né, Fábio? Hoje, pergunta para mim, quais são as modalidades de esporte que tem pela FEL? Que você está falando amador, estou falando criança. Uhum. Estou falando uma molecada de 14, 13, 14 anos, que você tem, que a FEL tá lá e que é de bairro. Uhum. Quantos tem hoje? Tem amigo meu que era o meu campinho que eles jogavam. Jogavam futebol, criança, no bairro. Que eles iam fazer campeonato fora. E você acha Tinha que... estrutura de esporte. Hoje pergunta o que tem. Mas você acha que, de repente, esse desinteresse do poder público seja intencional por algum motivo, ou aconteceu simplesmente, tiraram lá a verba disso, ou ninguém cuidou mais disso, não foi interessante para alguém? O que você acha que aconteceu no meio do Eu acho caminho? que foi abandonado o esporte. O esporte veio abandonado de muito tempo. Não veio vindo interesse de gestões para gestões, para gestão, para gestão, para gestão, e chegou onde nós estamos hoje. Londrina chegou a um ponto que Londrina foi muito forte no esporte, que todo mundo que ia falar que ia ter jogo contra qualquer modalidade, falava que era jogo contra o time de Londrina, tremia na base. Não tinha. Tinha que falar para mim, o basquete de Londrina, falava que ia jogar contra o basquete. Quem queria enfrentar o time do basquete de Londrina? Encarava. Encarava porque não tinha outro jeito. Uhum. A gente ganhava tudo. Falava do vôlei de Londrina. Quem que ganhava do vôlei de Londrina? E hoje ganhava. Fala do Londrina, do futebol Tubarão. Quem ganhava do Tubarão? Aliás, o que sobrou do Tubarão, né? Infelizmente. É isso que eu tô falando, vem desde base. Quantos atletas nós não revelamos aqui? Ginástica olímpica. Para. Hoje o que é o esporte em Londrina? A Wanda, o que a Wanda fez pelo futsal? Hoje a Wanda está sofrendo para conseguir fazer competição. Não tem incentivo, não tem... Ela não consegue arrecadar dinheiro para fazer, e ela está sofrendo para conseguir levar as meninas do futsal feminino. Cara, ela não conseguia dinheiro para alimentação no futebol feminino. É uma situação crítica, Você acredita né? nisso? Acredito. Ela não tem quadra para jogar, para treinar. É. Cara, não tem quadra para treinar. Teve um jogo que teve que ser mudado porque o Moringão tem show. O Moringão tem show. E aí, o esporte fica de segundo plano. O Moringão é para show? Não, né? Não. Exatamente. Não, e aí acaba ficando em segundo plano, sem investimento, sem condição nenhuma. Eu acho que é a pasta que tem menos investimento do esporte. Aí você pega a pasta de assistência social com uma renda que tem, para fazer o quê? Para deixar a cidade cheia de mendigo na rua. Essa é a nossa assistência social. Que Londrina, daqui a pouco, tem uma Cracolândia e não tem cuidado nenhum com o nosso centro de Londrina. É a coisa que está mais abandonada na nossa cidade. Não está muito longe disso não, né, Fábio? Tá longe? Amanhã, se duvidar, tá virando. Se bobear, amanhã já está acontecendo isso aqui na nossa cidade. É coisa que é para deixar revoltado qualquer um. Depois quer trazer empresa para Londrina, quer trazer indústria para Londrina. Aí o cara desce no aeroporto e vai dar uma volta no centro da cidade e encontra o centro da cidade do jeito que tá. Ainda quer falar para mim que não pode falar mal da cidade. Para.
Infelizmente, falar a verdade hoje em dia tá complicado, né? Mas quero lembrar a vocês que o espaço está aberto para todos aqui. Como eu disse, né, Fábio? Se de repente a gente está numa visão errada de alguma coisa, o espaço está aberto, é democrático, você pode sentar aqui também e trazer a sua versão sobre essas informações que nós estamos trazendo aqui no Comunidade. Pois bem, Fábio, falando aí ainda da função dos vereadores, né? A pauta de costumes foi muito forte na eleição do presidente Bolsonaro em 2018, e o pessoal ainda continua, naquilo que nós, voltando àquele assunto que nós estávamos falando ontem, o pessoal ainda continua batendo muito nessa tecla da pauta de costumes. Volto a repetir, não sou contra, eu acho que tem que existir, eu acho que é bacana. Só que para mim é pauta de fazer barulho, Fábio. Você concorda comigo? Qual que é a sua visão? Eu acredito que a nossa língua já tem uma coisa muito bonita, a gente não precisa ficar alterando, mudando, rebuscando. Eu acho que todos são iguais perante a lei, já tem isso já descrito. Acho que ninguém precisa mudar nada, nós não precisamos ficar brigando por causa disso. Acho que já deu o que tinha que dar. Acho que a gente não precisa ficar brigando disso, acho que tem que parar de ficar criando leis novas, a gente já tem uma Constituição muito bem definida. Acho que nós temos que ter prioridade no que a nossa cidade precisa. Acho que tanto um lado quanto o outro tem que olhar para prioridade, tem que priorizar a nossa cidade, não priorizar os egos. Então vamos cuidar da nossa cidade e vamos deixar de lado o que vocês pensam para vocês, o que vocês querem só para a sua comunidade, só para o seu interesse. Então vamos tratar a nossa cidade com prioridade. Vamos tratar o seu interesse só, priorizando isso, para governar a nossa cidade. Esse é o meu pensamento. Para essas pautas que ficam vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vamos fazer as nossas votações só em cima disso. Eu acho que a votação tem que ser priorizada no que Londrina precisa. E também esclarecendo, gente, eu não sou contra a essas pautas. Eu também defendo essas pautas, eu acho que é bacana, até para haver um freio, para evitar excessos que acontecem em país afora, na nossa cidade, excessos aí que, infelizmente, depois da última eleição, tem ficado complicado. Mas isso aí é um assunto, né, Fábio? Mas a questão é igual eu falo, acho que já deu. Já passou um ponto que já deu. Acho que não tem que ficar vai e volta. Cara, entra um governo, faz uma votação, todo mundo briga, se define uma coisa. O cara entra outro governo, vocês ficam brigando por ego. É isso que eu falo. O nosso país está sendo governado por ego. Vocês não são presidentes, vocês não são senadores, vocês não são deputados federais, vocês não são prefeitos, vocês não são vereadores. Vocês estão. O estar é porque vocês vão passar, vocês vão morrer, acabou. O que vai ficar é um país, o que vai ficar é uma cidade, o que vai ficar é um estado. É isso que vocês têm que pensar, cara. É isso que vai ficar. O que vai ficar? É isso que vocês têm que pensar. É tanta briga de ego dentro da política que eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. É o que eu falo, quanto mais ficar essa briga de ego, menos país nós vamos ter. A gente tem que pensar numa política para um país melhor, não para um ego melhor. Eu tô de uma forma, eu falo falar cansado. Enquanto nós, pessoas que são boas, ficar quieto, ficar lá e deixar os egos ficarem brigando para frente e não pensar a nossa cidade melhor, não pensar o nosso estado melhor como um todo, não como um ego. Não, eu sou o vereador. Não, eu sou o prefeito. Aí, cara, nunca vai para frente, nós vamos ficar nessa mesmice o resto da vida. Até porque o sou é provisório, né? Como você falou, né, Fábio? Bom, para a gente fechar esse assunto, então, e eu ir para um outro intervalo, né? Eu penso da seguinte maneira. É necessário, é preciso, é urgente. Agora, gente, vamos fazer mais coisas, vamos atrás de outros problemas para resolver. Aliás, o que eu quero dizer é o seguinte, candidato que vier aqui, que quiser fazer barulho com essas pautas e enganar a população, eu não vou deixar. Por quê? Porque eu vou esclarecer de que é necessário, a gente vai deixar mostrar, mas eu quero mostrar, além disso, muita coisa que você pode fazer pela nossa população e com certeza serão mostradas aqui. Eu vou para um intervalinho e eu volto já já
para o último bloco do programa Comunidade Ativa aqui na sua TRTV. Velocidade, facilidade de navegação. Muito mais notícias e informações para você ficar atualizado dos acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. 24 horas por dia, direto da redação. Se você não viu ao vivo, siga no Tribuna Online e não perca nada. Tudo o que você procura rapidinho, sem perder tempo. Novo Tribuna Online. Mais conteúdo. Esta é a Tribuna Regional TV Web, a única e verdadeira TV Web de Londrina e região. Entretenimento, notícias e prestação de serviços. Tribuna Regional, criada para mostrar a nossa gente. Acesse www.tribunaregionaltvweb.com.br. Estamos de volta com o seu programa Comunidade Ativa aqui na sua TRTV. Eu sou o Roger Inácio, nosso entrevistado de hoje é o candidato a vereador Fábio Camargo, que está aí trazendo para vocês as suas propostas, se apresentando a vocês como candidato a vereador na vez e na voz da comunidade da TRTV, a sua única e verdadeira TV Web de Londrina e região. Bom, continuando aqui, né, Fábio, a nossa conversa, vamos falar um pouquinho dos nossos idosos, da Secretaria de Idoso e tal, e o que pode ser feito para melhorar essas situações aí da Secretaria, para que ela possa ter uma estrutura melhor. Ô, Roger, é porque eu penso algumas coisas para a Secretaria de Idoso, não pensando na Secretaria de Idoso, que eu acho que Londrina tem uma estrutura um pouco pífia pensando na velhice. Acho que a gente tem que pensar nas pessoas que já fizeram tanto por Londrina, tanto por nós. Eu levo muito no meu coração o ensinamento que a minha mãe e meu pai me deixaram, né? Que é honrar pai e mãe, honrar as pessoas mais velhas. Eu tenho os meus avós, né? O meu avô ainda é vivo, um dos meus avós ainda é vivo. Bichinha porreta demais. E sempre que eu posso, tô tentando ajudá-los da forma que eu consigo, né? Tá do lado deles, tá fazendo as coisas com eles. Graças a Deus aí, Deus tem me mantido com eles vivos. Só muita gente não consegue estar do lado deles, né? Todo mundo tem o seu trabalho, precisa manter sua casa. Eu tenho casos de pessoas que têm largado o serviço para cuidar do seu pai, da sua mãe, que não tem condições de deixar com outras pessoas, né? Então acaba se comprometendo a renda familiar para cuidar do seu pai e da sua mãe. Não tem com quem deixar. Ou acaba largando o idoso sozinho, acaba acontecendo acidente, o idoso vem a falecer, por uma falta de estrutura na nossa cidade, que é uma cidade gigantesca. Nós estamos falando de uma cidade muito grande, que é uma capital metropolitana, que as nossas cidades vizinhas têm uma estrutura muito melhor que a nossa. Nós conseguimos copiar as coisas que dão certo na região metropolitana e que nós não conseguimos fazer. Eu fui para Arapongas abrindo uma inauguração do centro do idoso. Eles têm bailão 2 vezes na semana. Eles têm no centro deles o dia inteiro atividades, de segunda a sexta. Segunda a sexta eles têm atividades o dia inteiro. Eles chegam 8 horas da manhã e vão embora às 6. Não é 2, 3, 4 atividades no dia. E não é num ponto só que eles têm. Eles têm 2 pontos na cidade. A cidade é uma cidade menor. Agora, Fábio, em se tratando de uma cidade menor, qual que é a mágica? Como que eles conseguem fazer um troço desse e aqui em Londrina, né? O que você acha que acontece nesse meio aí, que eles não têm a condição de colocar algo nesse sentido aqui para o idoso em Londrina? Será que não tem? Será que é vontade política? Será que é ego? Será que é não ligar muito para o idoso? Ou será que tudo tem dificuldade? Existem algumas situações que se criam dificuldades para se vender facilidades. Não, são perguntas que, igual, eu tô fora, não sou um vereador. Eu não consigo te responder isso.
Eu não tenho acesso a isso. Eu não vi ninguém perguntando isso até hoje. Não sei se você tá mais tempo do que eu aí na imprensa, está mais perto dos vereadores. Você já viu alguém levantando essa pergunta? Na verdade, essa bandeira, não, né? Não, eu não me digo, lembro de ter visto, não. Eu não digo como uma bandeira, porque igual eu falei pra você, Londrina não é vista de uma coisa só. Aham. Não posso falar pra você que eu tenho uma bandeira só. Acho que Londrina não é feito de bandeiras. Acho que Londrina é feito de várias coisas. De necessidades. Eu vejo isso uma necessidade para nossa cidade. Aham. Eu acho que a gente tem como buscar recursos para várias coisas. Só precisa de alguém que tenha vontade de fazer. Não adianta o vereador ir lá, colocar sua cara a tapa para um deputado federal, um deputado estadual, trazer um projeto copiado de uma cidade. Nada se inventa, gente. Nada se cria, tudo se copia. Não, nós vamos copiar. Tem coisas dando certo na nossa região. Tem coisas dando certo na nossa região. O que for bom. Agora eu vou falar de novo de esporte. Vamos voltar para o esporte. Vamos voltar para o esporte. Maringá, que nós tanto temos rivalidade, os caras são um dormitório para atleta que vem fazer esporte. Maringá, municipal. Uhum. Os caras que vêm fazer competição em Maringá, eles pagam a taxa para manutenção. Pode dormir lá. Você acredita nisso? Acredito. Londrina tem, né? Bonito nosso, né? Ah, sim. Aliás, vamos fazer uma matéria lá. O que você acha? Bonito, não aqui é? na comunidade, vamos mostrar lá. Você sabia que tem cidade aqui, vizinha nossa aqui, que tem piscina coberta e aquecida? Uhum. Quantas nós temos aqui mesmo? A Londrina nós tínhamos ali uma que não era aquecida, que agora não sai para mais nada, que é o Maria Cecília, né? Eu acho que só lembrei disso também. Não força muito, não. E você sabia que aqui do nosso ladinho são 3 que são desse jeito? E são todas municipais? 3 cidades aqui ao redor. Não, numa cidade só tem 3. Ah, numa cidade só tem 3 piscinas. E a cidade é... Tamanho de um ovo. Aí o investimento é 12 vezes, 14 vezes maior do que a nossa no esporte. Aí a gente vai para competir com a cidade e a gente perde. Eu volto a dizer, precisamos rever a nossa cidade. Aí vocês querem falar para mim que tem pessoas aí que são melhores. Tô vendo qual que é os nossos investimentos que nós estamos tendo, quais são as prioridades que nós estamos tendo. Infelizmente, né, e é como você falou, né, Fábio, tentar descobrir qual que é o milagre que essas cidades fazem. Estou sendo sarcástico, tá? Não leva a sério, não. Qual o milagre que essas cidades conseguem fazer esse tipo de coisa, enquanto que em Londrina a gente tem essa realidade que nós temos aqui hoje. Pois bem, Fábio, vamos falar um pouco de saúde. Eu vou pegar o gancho das cidades de novo, tá? Eu tenho um parente que mora em Ibiporã, tá? Ibiporã, e acompanhei um atendimento médico em Ibiporã esses dias. Então, esse atendimento desse parente meu, Fábio, foi muito bom. Eu achei excelente, né? Tô pegando o gancho aqui para nós falarmos da saúde em Londrina. Saúde em Londrina, Fábio. Sua visão, quais as ideias que você tem aí, quais os seus planos, os seus projetos na área de saúde, se caso vier a ser vereador em Londrina. A saúde nossa em Londrina, eu acho que ela tá muito boa. Excelente. Para começar tudo de novo, desde o zero. Começa a jogar tudo na chão e fazer tudo de novo. Certo. Assim, eu acho que nós temos coisas muito boas em Londrina na questão de saúde. Eu brinquei que começar tudo do zero, não é verdade. Mas Londrina, assim, ela precisa melhorar questões desde o básico, lá no atendimento básico. O que acontece em Londrina? A gente espera chegar o problema ficar grave para entupir a UPA. O atendimento básico no posto de saúde está deixando a desejar. Não tem médico, especialista lá. Eu tenho andado e conversado com bastante pessoas. As mulheres não estão tendo ginecologista. Aí a hora que acontece algum problema mais grave, elas estão indo para onde? Para as UPAs. Aí eu tenho uma amiga que aconteceu um caso que ela foi mordida por um cachorro. Quanto tempo você acha que ela demorou para ser atendida na UPA? Pelo histórico que eu tenho aqui, de 6 a 10 horas que eu já vi acontecer. Ela ficou 9 horas para ser atendida na UPA, para eles darem o antibiótico e depois mandar na segunda-feira para tomar vacina. Na segunda-feira. Antirrábica. Isso. Que tem que ser na hora. Raiva. Não. Segunda-feira, volta que segunda-feira tá tudo certo. Ela saiu lá com raiva, mas não foi da mordida do cachorro, não. É que daí, espera só 9 horas, tá tudo certo, aí você volta na segunda para ver se você não tá soltando espuma pela boca. Espuma pela boca. Uhum. Entendeu? Então são coisas que acontecem que nós podemos prestar mais atenção. Ah, Fábio, mas qual que é o seu projeto?
Primeiro que eu vou entrar nas... O que o vereador pode, o vereador não pode fazer. Eu acredito que Londrina pode melhorar muita coisa você tendo resultados, números. O que é número? Fila eletrônica. Ah, Fábio, mas isso é custo para o município. Sim, é custo para o município. Então isso é um projeto que eu tenho que apresentar para o prefeito. Porém, entretanto, contudo, eu posso ir atrás de pessoas que têm esse equipamento, têm esse software, e ver se eu consigo a doação disso. Uma pessoa que tem esse software hoje, que utiliza esse software hoje, é o Hospital do Câncer. Desde o momento que você entra no Hospital do Câncer, eles conseguem saber o horário que você entrou, todo o atendimento seu, do começo até o horário quando você saiu dentro do hospital. Tudo que você utilizou. E você consegue ter acesso a partir disso aqui, ó, do seu celular. Você vê o seu atendimento pelo celular, se o hospital liberar para você. Então, eu sou empresário. Eu tomo as minhas decisões através de número. Eu não tomo a minha decisão por outra coisa. Então eu consigo saber o que está certo, o que está errado, o que está dando errado. Qual que é o problema na minha engrenagem? Através dos números. Então nós, como gestores, precisamos saber onde está errado. Hoje na saúde, se você pedir qualquer relatório que seja público na saúde, você vai ter esses relatórios? Fácil. Você vai conseguir saber onde estão os problemas na saúde? Questão de atendimento? Um detalhe aí nessa questão, para ilustrar o que você está dizendo aí, Fábio. Eu tive alguns atendimentos públicos, porque eu sou povo, eu vou no atendimento público também. Infelizmente, da última vez, se eu tivesse continuado lá, não estaria aqui hoje. Mas isso é uma história para um próximo Comunidade Ativa. Mas para ilustrar o que você está dizendo aí, Fábio, com relação a esses dados, eu fui de 3 meses, mais ou menos, eu fui umas 4 vezes na UBS, no posto de saúde. E todas as vezes que eu fui, eles não tinham o meu histórico. Ou seja, não foi registrado, ou seja, não está automatizado da forma que deveria. Eu acho que não isso. Não tem nem prontuário médico interligado. Se você for na UPA, se for no posto de saúde, depois se você for para a UPA, eles não conseguem saber quais são os atendimentos que você teve. Isso para mim, pelo menos, falando numa rede municipal só. Não estou nem interligando você numa rede estadual. Não estou nem trazendo você para a rede estadual de saúde. A prefeitura não consegue se comunicar entre ela. Entre ela mesmo. Não estou falando de uma secretaria. Porque a Secretaria de Saúde não se comunica entre ela. Ela não consegue se conversar entre uma secretaria só. Ah, Fábio, são prédios distintos. Cara, hoje a internet eu consigo conversar uma empresa que está nos Estados Unidos com uma empresa que está aqui no Brasil. A mesma empresa. Não precisa de estar linkada com cabo. A internet se conversa. Agora uma empresa uma secretaria que está dentro da mesma cidade não consegue se conversar? Ou seja, a gente está no... Cara, tem que começar a usar a tal da tecnologia, esse aparelhinho aqui, para o nosso bem. Nós estamos parados na Idade da Pedra, 70, 80 anos atrás. O que está acontecendo com a nossa cidade? A cidade está ficando cada vez mais para trás, não está indo para frente. E infelizmente, né, Fábio, não é só na saúde, né? Em várias áreas, né? Mas agora eu vou te dizer uma coisa. Nós em plano de saúde, funeral, nós temos uma gama de atendimentos. Eu tenho muitos amigos que são médicos. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo cardiologista. Ele atende em torno de 80 pessoas, das 4h30 até umas 9, 9h30 da noite. Ele atende mais ou menos essa quantidade de pessoas. Agora você vai falar para mim que tem 200 crianças sendo atendidas no pai com 8 médicos. Você vai acreditar que tem 8 médicos atendendo 200 crianças? A gente até estava comentando em off aqui, antes de a gente voltar do intervalo, sobre uma polêmica que houve esses dias atrás, um tempo atrás, do ponto eletrônico, que os profissionais parecem que não quiseram, né, Fábio, aceitar o uso do ponto eletrônico. Eu tive essa notícia também, achei estranho, que alguns profissionais de saúde, médicos, teve essa polêmica de não querer aceitar o ponto eletrônico em algumas unidades de saúde. Eu não consegui me aprofundar sobre isso, não tive acesso total sobre isso, mas eu li algumas matérias. Eu achei isso, no mínimo, inadmissível. No mínimo, isso é admissível. Tem que dar uma olhada, ver realmente qual a fundo o que foi,
E se realmente aconteceu isso, nós temos que investigar o porquê que não teve essa aceitação. Porque sou estranho, né? Sim. Um fato deste, porque qualquer trabalhador, gente, qualquer trabalhador vai para o teu trabalho, vai lá, passa o seu ponto, cumpre o seu horário. Eu queria saber qual a diferença, né, do profissional médico para qualquer outro profissional. Ele médico, querendo ou não, sendo um funcionário público, ele está prestando É mais rigoroso ainda, né, Fábio? Ele teoricamente está prestando serviço para a população. Está prestando serviço para mim, está prestando serviço para você. Não muda. Sim. Não tem essa, eu tô ali prestando serviço e não é ou é. E outra, as regras são bem, como diz um cidadão por aí, a regra é clara, né? Eles estão prestando serviço para o povo, para a população, e tem que seguir as regras que existem para serem cumpridas, independente de qualquer coisa. Se você está falando de parte pública, dinheiro público, isso aí só pode ser cumprido conforme está a lei. Exatamente. Só pode gastar tudo que for de ente público, ele só pode fazer o que está escrito em lei. Pronto. Isso que ele fala. É isso aí. Bom, Fábio, estamos caminhando para o final do nosso programa, mas antes de nós encerrarmos, antes de você trazer aí as suas considerações finais aqui dentro do Comunidade Ativa, eu quero deixar um recadinho aqui para a Sanepar. Aliás, nós vamos falar sobre isso, né? Precisamos, né? Precisamos, né? Precisamos. O pessoal da Sanepar é o seguinte, o pessoal ali da Vila Casone, o pessoal ali da Vila Portuguesa e aquela região, o pessoal tá bravo com vocês, hein? Peraí. Tem que mandar também o pessoal do Flores do Campo. Gente, vocês estão de brincadeira, que vocês cortam a água do Flores do Campo 5h30 da manhã e devolve 11h30, 1h da manhã, né? Por favor, né? São famílias que estão morando lá, né? Depois vocês voltam a água e falam, não, lá assentamento a gente não pode voltar a água, depois vocês voltam a água 1h da manhã. Vocês estão passando vergonha. No mínimo, vocês estão passando vergonha fazendo isso. São pessoas morando lá. São seres humanos. Vocês não estão fazendo isso aí. No mínimo é passar vergonha, Sanepar. No mínimo. No mínimo. Tá bom? No mínimo. Vai pra continuar, depois a gente continua, cara. Tá certo, então. O Fábio tá ficando bravo com vocês aqui, viu, Sanepar? Mas, Fábio, vamos falar então, aproveitando o gancho dessa conversa. Qualquer área profissional que tenha uma certa exclusividade, tá? Como é o caso da Sanepar, acontece esse tipo de problema e as pessoas não têm a quem recorrer. Qual que é a sua visão para esse tipo de contrato que nós temos aí com a Sanepar em todo o estado? Roger, mas eu não acho que seja a um ponto assim que pode ser até ruim. Eu acho que falta cobrança. Acho que tem 1 ou 2 vereadores aí que vem batendo em cima disso. Só eu não vejo o escalão acima batendo sobre isso. Acho que o escalão acima está bem quieto sobre isso. Ou seja, o que você me fala? Alguém para cobrar, né? Alguém tem que cobrar, mas eu vou falar pra vocês, será que é porque é muito grande, a Sanepar é muito poderosa que não consegue atingir? O que acontece? Eu escutei algumas coisas de pessoas que trabalharam lá. Tá? E eu escutei de pessoas que trabalharam lá níveis acima e estão aposentadas hoje. A conversa foi, eles respondem quem cobra eles mais. Paga fogo de quem cobra mais. Se não cobra, só vai apagando os fogos e vai chegando a cobrança. A cidade que não tá me cobrando, então tá tudo certo, não precisa ir apagando fogo não. Aliás... Aí você acha que alguém vai fazer coisa na cidade que não tá cobrando? Você quer ver um exemplo claro disso? Se eu não me engano, essa semana, Pai Querer, os moderadores disseram o seguinte, ou vocês ligam a água aqui, ou nós vamos trancar a 445. O pessoal se mexeu, foi lá correndo, resolveram lá a questão, parece que existe um outro reservatório, já aceleraram lá a obra, só sei que a água apareceu. É exatamente, Fábio, o que você está dizendo aí, né? Cobrando, agora, se não empurrar, não vai. Agora você vai falar, assim, igual eu falo, a empresa que ganhou a licitação está fazendo em Londrina, a licitação não, a licitação dela para fazer a prestação em Londrina não estava dando certo, o trabalho, tinha pouco funcionário, tinha pouco equipamento em Londrina, mas a empresa que estava aqui, ela estava em 6 outras cidades. Os equipamentos dela estavam em 6 outras cidades, que ela ganhou mais nas outras cidades. Aqui ela ganhou com menos. Aí seria o caso ela jogou as cidades, as outras máquinas de velocidade, e deixou Londrina com menos.
e ficou enrolando em Londrina. Uhum. É. Aí, até que eles foram tirar e colocaram outra empresa para começar a fazer. Só quanto tempo isso demorou e atrasou Londrina? Exatamente. E quem que cobrou sobre isso eles lá para cima? Não pela no caso da Sanepar, né, Fábio, mas vamos lembrar um pouquinho aqui da questão da Rio Branco com a Leste-Oeste, né? Uma obra que não foi, não andou, virou novela, virou meme, virou piada, deu raiva, o povo passou raiva com aquele troço, graças a Deus saiu, né? Teve aniversário, teve bolo. Teve bolo, né? Dá para fazer outro bolo já. 2 anos. Então, Só agora não pode, né? Já deu o filho, né? já deu. Já saiu o filho, né? Agora não dá para fazer bolo só de 1 ano depois da inauguração, cara. É verdade. Pois bem, né? Para resumir, então, ou seja, falta fiscalização. Essa obra do viaduto ali, eu acho que ultrapassou todos os limites da falta de fiscalização, né? Aqui ali, na verdade, para mim não é nem falta de fiscalização, vou ser bem sincero. Eu acho que ali, assim, teve outras situações que abrangeram, acho que foi falta de planejamento, mais da prefeitura. Que ali atingiu muitas empresas, teve um prejuízo muito grande de muitas empresas, teve muitas promessas que foram feitas que não foram cumpridas, algumas empresas dali que precisavam ser cumpridas e não foram. Tem muitas pessoas reclamando sobre pontos que eram para ser devolvidos e não foram devolvidos, jogados de lado. Então, até agora, esperando para ser cumprida a promessa e não foram. Aquilo você acha, Fábio, que vão haver muitos processos em cima da prefeitura relacionado a isso? Vão haver processos em cima, já tem gente que já está com o processo, está rodando. Teve empresas ali que antes de sair aquela obra que era para ter sido resolvido, assim, eles enrolaram para fazer. A empresa que ganhou já tinha problemas. O grande problema hoje do nosso processo licitatório é você não ter barreiras para empresas que já têm problema, do meu ponto de vista. A gente tornando muito permissivo empresas com problemas continuar trabalhando para o poder público. Ah, Fábio, mas foi um erro que aconteceu na empresa uma vez. Ok, só estou falando de uma obra que você está mexendo numa via pública, que é o coração da cidade de Londrina. Uma cidade que é a segunda cidade maior do estado do Paraná. Eu vou parar uma cidade por causa de uma empresa que não consegue dar 2 passos. Que ela não consegue sustentar 2 meses sem receber da Prefeitura de Londrina, por causa de documentação dela. Ou seja, o erro está nela, né? Gente, é inadmissível isso. Eu acho que nós temos que montar editais de uma forma que se exclua isso. Ah, mas ela vai entrar com a ação, vai parar o edital, vai deixar atrás-se a obra por falta de edital, que não comece a obra. Entre de uma forma de excluir empresas que sejam empresas ruins. Inaptas para isso. Inaptas. Ou coloque formas que vai desqualificar empresas ruins. Coloque capacidade técnica para essas empresas não entrarem. Você já teve problema com essa empresa há 1 ano e meio atrás. Você sabe que essa empresa é ruim. Você sabe que a capacidade técnica ela não tem. Ô Fábio, e no caso dessa falta de capacidade técnica, a Câmara pode criar leis em cima disso para regular isso? Não pode porque é uma lei federal. Ah, entendi. A lei não passa por nós. Toda a parte de licitação é a regulamentação federal. Então não passa pela Câmara de Vereadores falar sobre toda a parte licitatória. Entendi. Ou seja, seria lá para cima, Câmara dos Deputados, tem que mexer com o Congresso. deputado, que tem que fazer, Congresso tem que mexer com a lei de licitação. E por que você acha que os políticos não mexem nessa lei, não melhoram ela? Qual o motivo? Na verdade, já foi alterada, né? Teve uma alteração há pouco tempo, que ela mudou bastante coisa, melhorou bastante coisa. Muita coisa foi muito melhorado, só ainda assim a gente consegue achar erros, né? Não vou dizer erros. Tem coisas que hoje a gente olha, é muito bom para o poder público. Só dependendo da modalidade que você usa, acaba prejudicando o poder público. Só tem coisas que a gente tem que entender que é para o bem, só o problema de todo o poder público se chama ser humano.
Isso é uma ganância do ser humano. A pessoa sempre quer tirar vantagem. Vou colocar sempre porque eu estou falando de erros que acontecem, né? Então, erros nas licitações, se você for catar o porquê que a lei de licitação é ruim, não é que ela é ruim, é que a pessoa acha brecha para tirar dinheiro público, para ganhar em cima da licitação. Por isso que as licitações têm problemas. É isso que acontece. Qual? O menor preço. Por que é menor preço? Para a prefeitura gastar menos. Só você pega uma empresa, ela vai lá e coloca o menor preço. Ela sabe que ela não consegue fazer com o menor preço. Eu sei de ver a empresa que chega lá, vai vender a garrafa da água e coloca 40 centavos numa garrafa d'água. Só todo mundo sabe que essa garrafa d'água nunca vai ser 40 centavos. Ela sabe que o custo de uma garrafa dessa é 80. E ela coloca lá 40 centavos que ninguém vai fazer. Aí ela vai lá, ela entrega um lote a 40 centavos e fala que o custo aumentou e coloca lá R$2. Aí tem um nome para isso que você falou. Aditivo. Nossa, mas como se falou, né, Fábio? Como se falou esse nome aí na época dessa obra da Leste-Oeste, né? Aí me fala de aditivo por causa de tempo. Aditivo porque não tinha. É que nessa obra da Leste-Oeste nós temos que prever algumas coisas que realmente não dava para ver em projeto. Na hora que você abre para baixo da terra, são coisas que você não consegue prever. Quando você faz qualquer estrutura que é para baixo da terra, tem coisas que você não vê num projeto porque você está abrindo um buraco. Mas isso dentro de uma situação normal de uma obra, né? Situação normal de qualquer obra. Ali eu acho que fugiu totalmente. Não, eu não estou falando também que é 100% certos os aditivos que tiveram. Não tem essa situação para a gente ver. Só vamos supor. Eu vou fazer estruturação para um viaduto igual ali teve. Eu sei que eu tenho que fazer uma estruturação, eu vou te dar exemplo, eu tenho que fazer 20 buracos para colocar a estrutura de ferro. Aí você abre o buraco, você vê que tem pedra-bola, onde você achou que não tinha. Aí você tem que explodir a pedra-bola para poder fazer o buraco. Isso não está no seu projeto. Acaba tendo que adequar. Adequar, colocar o gás para você explodir. Ok. Aí você faz esse aditivo para colocar essa explosão no meio. Você achou que era só chegar lá, escavar e tirar. Você colocou isso no seu projeto. Esse era o seu projeto. A base, não tem como você saber. Tinha, se você fizesse uma sondagem, você sabia que tinha pedra-bola. Na verdade existia, então, uma solução que não foi usada. Não tem 100% de você ter certeza 100%. Porque a sondagem também tem até uma certa ponto que você consegue saber. Eu também não sou engenheiro para falar para você se é 100% se não é. Ela tem limitações. Ela tem limitações para você fazer um projeto. Até quanto esse projeto vai ser 100%, eu não consigo explicar também. Só tem coisas que vai aparecer no meio de um projeto. É igual fazer reforma. Começa a fazer uma reforma, você vai gastar 200 mil. Na hora que você vê, você está gastando 1 milhão na reforma. Aliás, esse troço dá uma dor de cabeça miserável. Então, né? Você tem os imprevistos que acontecem. Isso pode acontecer de ter, nunca é 100%. Sempre vai acontecer de poder ter um aditivo. Só ali teve 50 aditivos. Ali, meu amigo, ali eu vou falar um negócio pra você. Virou uma novela, aquela obra ali que, como eu disse... 2 anos para fazer uma obra. Exatamente, né? Por favor. Né? Mas ali tiveram problemas mais sérios, né, Fábio? Que a gente sabe. Ali não teve correlação à empresa, exatamente. Teve um monte de coisas que não poderia ter acontecido. A única coisa que eu acho ali que o poder público deveria ter já tomado um posicionamento é com relação, até Ministério Público mesmo, que poucas vezes se manifestou naquele caso, mas eu acho que deveria ter uma atitude mais enérgica com relação à empresa, e o espaço também está aberto aqui para a empresa se quiser falar, sem problema nenhum, porque, como nós dissemos, extrapolou bastante o normal daquela obra, né? Nem me fala. Para mim foi relaxo absurdo aquela obra. Tanto de fiscalização por todos os entes, todas as pessoas que poderiam estar envolvidas em fiscalizar, tanto o Ministério Público, Prefeitura, fiscal de obra, vereadores, todos poderiam estar envolvidos em fiscalizar. Aliás, falando de vereadores, depois de um tempo, né, eu não sei porquê, mas eu acho que foi esse ano, antes de terminar, quase que antes de terminar lá, o pessoal começou a aparecer uns vídeos, é interessante essa situação, né, eu até achei engraçado. E não briguem comigo não, se vocês quiserem vir aqui conversar, fiquem à vontade, estão convidados. Mas que eu achei muito estranho, só no final, né, da obra o pessoal aparecer. Eu não sei se é porque tem alguma coisa a ver com a eleição, eu creio que não, eu acho que
É coisa da minha cabeça, que está pensando isso, né? Mas enfim, né, Fábio? Mas você está falando daqueles pessoal que só faz vídeo de internet, né? Não é esse, não. Exatamente, é aquele pessoal lá, o vereador ou candidato que gosta de só fazer barulho. Eu acho que é isso. Não tenho certeza, não, Fábio. Não tenho certeza. Você queria daquela conversa no começo que você estava falando. Mas... Também, né? Incluindo no assunto, que é melhor. Então tá bom. Mas tá certo, né? Fábio, questão de obras, né? Vamos encerrar por aqui. Infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Por mim, nós ficaríamos aqui até amanhã cedo. Se bobeasse, a gente colocava ao vivo e ficava aqui debatendo. Mas já fica o convite antes da eleição de você voltar aqui na TRTV, voltar aqui no programa Comunidade Ativa e participar com a gente novamente. Como o espaço está aberto também para qualquer candidato que a gente fizer o convite e quiser aceitar, será recebido aqui, como eu disse, com muito respeito, dentro de uma conversa, às vezes engraçada, às vezes um pouco mais séria, mas dentro do maior respeito, com toda certeza. Fábio, eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais, fizesse aí as colocações a respeito da sua candidatura, mais alguma informação que você queira levar aí para o pessoal que nos acompanha. Roger, primeiro eu quero agradecer a porta aberta, que eu acredito que isso é uma oportunidade muito boa, que ninguém nos dá como candidato a vereador, para poder trazer as nossas ideias, trazer quem somos. A gente tem que usar só da máquina da internet para poder fazer isso, porque a gente não consegue em 40, 45 dias levar quem somos, quais são as nossas ideias, quais são as nossas propostas. Aí na internet sempre tem aquelas pessoas que querem falar, você não sabe falar, você não tem proposta, que não conhece quem somos, quais são as nossas propostas, o que nós pensamos sobre alguns assuntos. E você nos dando essa oportunidade, nos traz esse contato com as pessoas, você traz alguns assuntos muito relevantes, você tem suas opiniões muito bem colocadas, você faz esse debate, você nos traz uma forma de debater isso muito legal, muito aberta, com as opiniões muito claras. Isso é muito bom. Gostei muito da conversa, tem uns pontos muito fortes, às vezes a gente não concorda totalmente, mas isso é muito gostoso. Por que eu falo que é muito gostoso? Porque a democracia não é feita de concordar. Exatamente. É feita de debater. Exatamente. De respeitar a ideia um do outro. Apesar, né, Fábio, que ultimamente ser democrático dessa maneira tá meio difícil, né? Tá dando um trabalho lascado. É por isso que eu falo assim, você respeitar. Acabou. Se você pensa de uma forma, pensa de outra, isso é um respeito que a gente tem que ter. Tem que parar de ter ego e respeitar uma opinião do outro. A gente tem que construir uma cidade melhor. O primeiro pensamento que nós temos que ter é esse. Então, muito obrigado por esse espaço, primeiramente. Quero dizer a todos vocês que estão acompanhando a Comunidade Ativa, pedir, se vocês não tiverem candidato a vereador, escutar um pouquinho mais as minhas propostas, vai no Instagram, é Fábio Camargo PR, lá tem todas as propostas, tem os vídeos com as propostas. Se vocês quiserem conversar no WhatsApp, tem o WhatsApp fixado também no Instagram, chama que nós vamos estar conversando, vou estar te mandando os vídeos separados. Quiser trocar uma ideia um pouco mais aprofundada, eu vou estar respondendo no WhatsApp para vocês, respondo também no Instagram. O que tenho de promessa para vocês é só ter o gabinete aberto sendo eleito. Se der para fazer, eu vou lutar para fazer as demandas que vocês trouxerem. Se não der para fazer, eu vou avisar vocês por que não dá para fazer essa proposta que tem. Porque eu acredito que nós temos que ser transparentes. O vereador não é para ficar prometendo chuva, escola, posto de saúde, vaga em creche. Eu tenho que ser transparente, que uma promessa feita eu tenho que cumprir. Então a única promessa que eu tenho para vocês é essa. No dia 6/22/555, a sua voz na Câmara de Vereadores. Então é isso que eu tenho para dizer para todo mundo. Um abraço, Deus abençoe vocês. É isso, né? Fábio, muito obrigado. Obrigado, um debate muito bacana, como você disse. Eu gostei muito porque no mesmo nível, né? De conversa e de divergência, mas acaba chegando num consenso bacana. E eu acho que você que está nos acompanhando também nesse programa um pouco mais comprido, né? Porque esta é a cobertura que nós faremos das eleições 2024. Então hoje estreamos aqui a cobertura com o Fábio e com certeza na próxima semana nós teremos aí outros candidatos participando aqui com a gente, debatendo, tendo essa conversa gostosa. Fábio, muito obrigado. Gostaria de agradecer aí, como é que é o nome do seu? William, né? Agradecer ao William, que está ali também,
ao seu Adão, que é o nosso câmera, que está ali atrás da nossa câmera também, né? Agradecer o Estúdio 43, o Agnaldo Nascimento, que também é parceiro da TRTV e é aqui no estúdio da 43 que nós estamos aí gravando o programa Comunidade Ativa para vocês. Fábio, muito obrigado. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e na próxima semana estaremos de volta com o seu programa Comunidade Ativa aqui na sua TRTV. TRTV, a única e verdadeira TV web de Londrina e região. Comunidade Ativa com Roger Inácio.